Olá, estudantes. Professor Ramiro falando. Nos últimos anos tem havido uma intensa discussão entre setores da sociedade brasileira sobre as questões políticas envolvendo direita e esquerda. Questões essas envolvendo partidos, questões essas envolvendo ideologias. Pensando nisso, eu procurei elaborar um quadro, a qual eu chamei de espectro político, que envolve as áreas de história, filosofia e sociologia. No período que abrange a história política da Idade Moderna até a Idade Contemporânea, começando, obviamente, pelo que vocês estão vendo aqui no absolutismo e chegando até o neoliberalismo de hoje. Lógico, além disso, vou apresentar também algumas questões ligadas aos pensadores desse período citado e também questões envolvendo vestibulares com o meu comentário. Espero que vocês possam aproveitar o máximo possível. Estou aqui apresentando para vocês o espectro político. Nesse espectro político, eu vou começar trabalhando o absolutismo e o liberalismo. São as primeiras imagens desse conceito que vocês estão percebendo agora. Tá legal? Vamos lá. Então, o absolutismo. Bom, o absolutismo foi escolhido o autor Thomas Hobbes. Lógico que nós temos como pensador do absolutismo Maquiavel, Jean Baudin, nós temos Jacques Bossuet, que defendeu a teoria do direito divino. Porém, é a partir de Thomas Hobbes, esse autor que vocês estão vendo, que é o primeiro contratualista. Ele é o primeiro a identificar um pensamento racional ligado a um contrato social que envolve governantes e governados. Por isso a escolha recai sobre Thomas Hobbes. E está começando aí um conceito de Estado moderno. Lógico que os gregos tiveram, né, os seus estados, os romanos, até mesmo na Idade Média tivemos estados. Porém, o Estado moderno nasce a partir dessa ideia contratualista de Thomas Hobbes. Tá? Bom, vamos lá. Segundo Hobbes, uma sua teoria extremamente racional, o homem primitivo vivia com uma total selvageria, em guerra total, a luta de todos contra todos, e por isso mesmo, a frase mais famosa dele é: o homem primitivo é o lobo do próprio homem. E em torno disso, os homens perceberam que caminhavam para o seu fim, caminhavam para a sua destruição, seu extermínio. Todos vão acabar se matando. De alguma forma ia sobrar um e a espécie ia desaparecer. Então, diante disso, os homens se reuniram, olha que coisa incrível, os homens se reuniram e decidiram entre eles que um deveria governar. Por que chegou a esse ponto? Porque os homens tinham total liberdade, mas não tinham segurança. Então, o que eles desejam desse monarca, o primeiro rei da humanidade? Eles desejam que nasça alguém que forneça para os homens segurança. Segurança. E em troca, o homem vai ceder a sua liberdade. Veja, então nasce a primeira ideia de contrato entre governantes e governados. Bom, o governante oferece segurança, o governado, tá legal, cede a sua liberdade. E esse contrato não pode ser rompido, segundo Hobbes, porque, caso contrário, o homem volta à selvageria, tá bom? Bom, o Hobbes viveu no século XVI e XVII. Ele viu a Revolução Puritana de Cromwell, mas não viu a Revolução Gloriosa, cujo arquiteto foi John Locke. Vocês estão vendo agora, chamado pai do liberalismo moderno, tá bom? Ok? John Locke viveu, vocês devem estar percebendo, num período bem próximo, praticamente no mesmo período do Hobbes, mas viveu um pouco mais. Então ele é um dos arquitetos da chamada Revolução Gloriosa, na Grã-Bretanha, que limitou o poder do rei, criando a chamada monarquia parlamentar, tá bom? A monarquia parlamentar, ela se consolida com o documento, com um dos arquitetos, conforme eu já disse, é o Locke, chamado Bill of Rights, ou Petição de Direitos, ok? Que transfere quase todo o poder político para o parlamento. Agora, John Locke, né, nessa questão do parlamento, diz que o poder legislativo é o poder mais importante e o parlamento se reveste desse poder, até judiciário, já que o parlamento tem duas câmaras, Câmara dos Comuns, Câmara dos Lordes, e a Câmara dos Lordes atua também como Supremo Tribunal na Grã-Bretanha. Além disso, décadas depois de John Locke, o parlamento vai escolher o primeiro-ministro, exercendo também o poder executivo. O Locke não vai entrar no mérito se o homem é bom ou ruim, ok? Locke vai dizer que o homem reúne direitos naturais. Mesmo o homem primitivo tem direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade. Ele é o pai do liberalismo, por causa disso. Tá? Se o homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade, então o Estado na sociedade civil tem que garantir esses direitos. Ouviram bem? Garantir esses direitos, ou seja,
O Estado moderno nasce para garantir os direitos naturais do homem, a liberdade, propriedade e vida. E se o Estado não garantir esses direitos, Locke defende o direito de resistência, ou seja, a ideia de impedir o governante se ele tentar ser um tirano. Então, obviamente, nós temos aí uma garantia individual muito grande. E todos nós somos proprietários, segundo Locke, no mínimo, do próprio corpo. Tá legal? Mesmo o indigente, ele é proprietário do próprio corpo. Tá aí, tá? A primeira tese e a primeira antítese política desse período, com os dois primeiros contratualistas. Espero que vocês continuem observando tudo isso. Obrigado. Até mais.